Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a todos os nossos colaboradores que vão junto com a gente fazer a sessão desta quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Eu convido a deputada Luciane Carminati para que possa ajudar na leitura da ata como secretária ad hoc e fazer a leitura da ata da sessão anterior, para que a gente possa cumprir o regimento interno. Ata essa que todos os deputados receberam em seus e-mails já antecipadamente. Deputada Luciane Carminati, como secretária ad hoc. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que acompanham esta sessão. Ata da 75ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de agosto de 2017, sob a presidência dos deputados Silvio Drevec, Mário Marcondes, Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Kudilac. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Kudilac. Às 14 horas do dia 23 de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente distribuído na sessão, breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados Fernando Coruja, Ismael dos Santos, Dirceu Dresch e Antônio Aguiar. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, do PMDB, Serafim Venzon, PSDB, e Dirceu Dresch, do PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno por processo nominal o projeto de lei complementar 011 de 2017 com emenda modificativa, totalizando 23 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Ainda em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 0265 de 2008, com emenda substitutiva global, bem como os projetos de lei 028, 29, 45, 69 e 205 de 2017. Foram aprovados as moções 144 e 145 de 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 790 a 797 de 2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 605 a 616 de 2017. Nas explicações pessoais, fizeram uso da tribuna os senhores deputados Maurício Kudilac, Valdir Cobalcini e a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Deputada Luciane Carminati. Muito obrigado, deputada Luciane, pela leitura da ata da sessão anterior. Em discussão, não havendo em votação, está aprovada a ata da sessão anterior. Peço para que a assessoria distribua o expediente e, em breves comunicações, a primeira oradora inscrita já é a deputada Luciane Carminati, que fará o uso do tempo de até 10 minutos em breves comunicações. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar a todos os telespectadores que acompanham esta sessão do dia 24 de agosto, tanto pela TVA como pela rádio digital, e falar de uma alegria muito grande que nós teremos hoje à noite na nossa cidade de Chapecó, tendo em vista que amanhã completamos
oficialmente 100 anos de existência. Então, 25 de agosto de 1917 é a data que criva a emancipação política e administrativa do município de Chapecó. Eu que sou nascida nessa cidade, tenho toda a minha vida e trajetória política e profissional de compromisso com Chapecó, propus um requerimento que foi aprovado pela mesa da casa para a realização de sessão solene em comemoração ao centenário do município. Portanto, hoje à noite nós teremos em Chapecó a presença de vários parlamentares aqui da casa, os quais eu já quero agradecer imensamente, e contaremos com uma sessão solene em homenagem às entidades, instituições e lideranças que construíram esse município. Obviamente que sempre numa homenagem não é possível homenagear a todos, mas simbolicamente 29 instituições e lideranças serão homenageadas. Eu quero destacar alguns aspectos que foram utilizados, inclusive, com relação ao critério para definição da homenagem. O critério de pioneirismo, portanto, o primeiro hospital, a primeira escola, a primeira entidade empresarial, a primeira força matriz econômica, que eram os balseiros, deputado Dóia. E, enfim, nós chegamos num total de 29 homenagens. A sessão solene foi uma iniciativa do Parlamento, por nossa proposição, mas em parceria com a Prefeitura. Então, conseguimos construir um momento muito bonito para Chapecó, e eu quero dizer aqui que Chapecó é uma cidade que tem crescido, como dizem os chapecoenses, a passos largos, né? É uma cidade que tem praticamente 210 mil habitantes, mas está numa região que conta com aproximadamente 2 milhões de habitantes no seu entorno, se considerarmos o serviço de saúde, de educação e assim por diante. Também Chapecó está colocada como uma das 5 cidades mais importantes do estado de Santa Catarina. A nossa cidade, me lembro muito bem quando eu era pequena, que ela era conhecida como a cidade das rosas. Inclusive, quem chegava a Chapecó, logo já percebia canteiros e rótulas enormes com apenas rosas plantadas. Depois foi se modificando, né, em função também da dificuldade que é a manutenção, né, desse tipo de ajardinamento, né? E nós tivemos, então, a capital da agroindústria, a capital do turismo de negócios, e ela é mais conhecida como a nossa capital do oeste de Santa Catarina. Hoje, o Índice de Desenvolvimento Humano de Chapecó apresenta um índice muito bom, que é 0,790, né, um índice considerado alto, né, de nível médio-alto, e que traz o esforço muito grande dessa população na luta por equipamentos públicos, pela construção de uma cidade que cresce e que precisa crescer com justiça e com equilíbrio social. Eu quero resgatar aqui também na minha manifestação a origem do nome. O nome Chapecó quer dizer pequeno local onde se avista o caminho da roça, portanto uma origem indígena caigangue, né? E se conta pelos historiadores e também por moradores mais antigos que a sede do município, no passado, ela andou em garupas das tropas. Ora era Passo dos Índios em Chapecó, ora era Xanxerê e Passo Borman. Ou seja, conforme quem assumia nesse período o município,
definia que Chapecó tinha como sede Xanxerê ou então Passo dos Índios e Passo Borman. A definição mesmo da sede só veio em 1931, né? Definitivamente acabou essa disputa entre Borman, Passo dos Índios e Xanxerê e se concentrou aonde hoje é atualmente a sede em 1931 definida. Então, essa história toda também é uma história de crescimento de visibilidade, mas de perda de território. No passado, nós tínhamos 14 mil quilômetros quadrados que pertenciam a Chapecó. Para quem não consegue visualizar o tamanho de Chapecó, era dessa região toda, Cordilheira, da região de Abelardo Luz, melhor dizendo, até o extremo oeste catarinense. Dionísio, Campoerê, São Miguel, todos pertenciam ao grande Chapecó. Então, nós fomos perdendo território, mas, ao mesmo tempo, fomos crescendo na diversificação da economia. Então, uma economia que passou da extração da madeira, muito forte, inclusive as balsas pelo Rio Uruguai, é uma história muito lembrada pelos balseiros de Chapecó, em direção ao Rio Uruguai, ao Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos toda a produção da agroindústria familiar, do agronegócio, das empresas de pequeno porte, da prestação de serviços se consolidando. E hoje Chapecó, além de tudo isso, né, mais propriamente a agroindústria, nós somos referência no setor de saúde. Chapecó é o polo de toda a região do interior do oeste, né, do grande oeste catarinense, que agrega clínicas particulares, hospitais públicos, como o Hospital Regional, o Hospital da Criança, e o Hospital Unimed, então, que é um hospital privado, e muitas, diversas clínicas especializadas particulares. Então, o setor de saúde muito forte. E o setor da educação, que é a área que eu mais me dedico, eu posso dizer que é um setor que poucos municípios nesse estado têm o que tem Chapecó. Nós temos 2 universidades comunitárias, a UNO Chapecó e a UNOESC, uma gama muito grande de centros de educação superior e universidades particulares. Temos um campus do Centro de Educação, que é o CEL Oeste, um campus da UDESC, né, em Chapecó, e temos uma universidade federal, a segunda do estado está em Chapecó. Então, do ponto de vista do acesso ao ensino superior, a população de Chapecó lutou muito, né, para que nós pudéssemos ter não só uma universidade aqui na capital, porque muitas famílias perderam, né, no sentido de não ter mais a volta pelo profissionalismo, perderam seus filhos que se deslocaram a Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis para cursar o ensino superior numa universidade pública. E depois não voltam mais. Então, a possibilidade de uma universidade pública, federal, estadual, e as bolsas do artigo 170 nas comunitárias, possibilita que hoje os nossos jovens possam sonhar com o acesso ao ensino superior. Então, uma educação muito forte, muito bem estruturada, e nós lutamos muito para que Chapecó se torne uma cidade universitária, né, agregando não só as graduações, mas também a pesquisa e a extensão como forma de desenvolver o município e também a nossa região. Então, eu quero fazer esse agradecimento por essa cidade que sempre me acolheu, 2 vezes a deputada mais votada de Chapecó, é um orgulho imenso, a primeira mulher eleita deputada. Então, hoje, os meus parabéns e a minha gratidão a esse município que me garantiu grandes oportunidades. Parabéns, Chapecó. Obrigado, deputada Luciane. Fica aqui também nossos parabéns aqui do Parlamento Catarinense, a nossa querida grande Chapecó, capital do Oeste Catarinense.
Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, PMDB. Bom dia a todos. Quero me associar, deputada Luciane, aos cumprimentos ao município de Chapecó, especialmente a nossa querida deputada Luciane, que também representa Chapecó aqui nesta casa, nos seus 100 anos a serem completados no próximo dia 25. Também tem uma parte da minha vida com moradia nesse município que me traz boas lembranças do período em que lá residi. Mas, cumprimentando a todos os parlamentares presentes a esta sessão, o que me traz hoje, nesta quinta-feira, a esta tribuna, dois assuntos. Um deles, que se trata todos os dias em Brasília, que é a questão do Fundo de Financiamento da Democracia Brasileira, uma bagatela de 0,5% da receita líquida do país, algo em torno de 3,6 bilhões de reais, que felizmente, ao que tudo indica, caiu. Ao que tudo indica. E é inconcebível, deputado Kendi Nunes, num momento como esse, em que se discute crises e mais crises, e falta de recursos, enfim, não tem como a gente tratar de um assunto desse como se fosse normal. Nós entendemos, é óbvio, que tem que ter um financiamento da eleição, já que não tem privado, só de pessoa física, acho que não vai se viabilizar. Mas eu não sei, quem sabe os próprios poderes legislativos, a Câmara, o Senado, as assembleias, as câmaras de vereadores, do seu próprio orçamento se constitua esse fundo. Acho que aí me parece que o eleitor até aceitaria. Agora, do orçamento da União, recursos que devem ser destinados à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública, é inaceitável. Então, claro que isso não vale como uma sugestão, até porque não chega, o que a gente fala aqui não chega lá no Congresso, mas a gente vê tantas ideias absurdas que estão sendo tratadas lá, de que eu não vi ainda alguém que tenha tido essa lucidez de sugerir de que o financiamento das eleições se dê com o orçamento das próprias casas legislativas. Aqui a Assembleia daria, sem dúvida, um grande exemplo, e assim como as demais assembleias, né, nos estados brasileiros, e a Câmara e Senado cortando na sua própria carne. Me parece que seria assimilável e aceitável, tanto por nós, não seria tão constrangedor nós irmos para a campanha pedir o voto, assim como em relação ao eleitor. Outro assunto que me traz aqui é a crise que vive a saúde em Santa Catarina. E me parece que esta casa, de uma certa forma, deve encontrar um mecanismo de ajudar não apenas o secretário Vicente Carro Preso, mas ajudar a saúde, ajudar o cidadão. E eu estive, na última sexta-feira, visitando o município de São Lourenço do Oeste, cidade em que, com muito orgulho, eu nasci,
e visitando o Hospital da Fundação do Trabalhador Rural, encontrei mais de uma centena de pessoas que estavam lá num mutirão de cirurgias de cataratas. E já é a terceira etapa e já fizeram cirurgias mais de 700 pessoas em um único mês. Tudo bancado com recursos provindos do SUS, tabela do SUS, e zerando filas em alguns municípios, foi possível graças ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, CIS-AMOSC, com uma contribuição de cada um dos municípios e uma contribuição da Secretaria da Saúde. Me parece de que este é o caminho para nós zerarmos estas filas que não encontram a menor perspectiva no quadro atual. É a Secretaria da Saúde fazer parcerias com os consórcios, e aí não apenas, mas já foi um grande exemplo, deputado Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde desta Casa. Foi um grande exemplo que o consórcio CIS-AMOSC, que reuniu 51 municípios, e agora, numa terceira etapa, também o consórcio de saúde da região de Maravilha e também da AMEOSC, farão a terceira etapa, também lá no município de São Lourenço do Oeste, totalizando mais de 1000 procedimentos cirúrgicos, uma cirurgia que dura em torno de 3 a 5 minutos, um grande volume todos os dias, em que o prestador de serviços vem de São Paulo com altíssima tecnologia, já fez mais de 30 mil cirurgias no estado do Paraná, incontáveis cirurgias no estado de São Paulo, e me parece que esse é o caminho que a Secretaria de Saúde do nosso estado deve adotar, sob pena de que não apenas pessoas de idade mais avançada, mas a cataratas, por exemplo, ela pode atingir pessoas com menos idade e até crianças que foram feitos esses procedimentos lá em São Lourenço. A população, não apenas lourenciana, mas desses 51 municípios que lá esteve, as pessoas, nós víamos no semblante a felicidade após a realização do procedimento cirúrgico, em que as pessoas saíram de lá vendo. Acho que é uma alegria que a gente deve compartilhar, sim, com outras regiões de Santa Catarina, que também tem filas, e eu acompanhava ainda pelo jornal agora há pouco, Florianópolis, né, com centenas de pessoas na fila, e sem dúvida alguma todos os municípios de Santa Catarina possuem, seja desse tipo de procedimento de catarata, seja de outras cirurgias eletivas também, que são filas intermináveis e que se buscar procedimentos que não pelo SUS, muitas vezes o particular cobra recursos de que as pessoas não possuem esse recurso para fazer esses procedimentos. Então, quero aqui levantar esse assunto, imaginando, e já estive com o secretário Vicente Carro Preso, levando o exemplo a partir de São Lourenço do Oeste, para que se estenda isso ao Oeste como um todo e a Santa Catarina. Me parece que essa é uma providência em que a Secretaria da Saúde
zera, não apenas em relação a cataratas, mas outros tipos de procedimentos cirúrgicos que hoje a fila só aumenta e não temos nenhuma perspectiva de solução. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Rodrigo Minuto, do PDT. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas deputados e deputadas, a saudação a todos que nos veem pela TVA ou pela rádio digital. Eu quero aqui me associar às homenagens da deputada Luciane Carminati aos 100 anos de fundação do município de Chapecó e também cumprimentar o nosso companheiro, o deputado César Valduga, daquela região. Estivemos lá na terça-feira na Universidade Federal com o nosso amigo, companheiro Ciro Gomes, onde fez uma excelente palestra naquela universidade. Eu queria, nesse momento, no dia 24 de agosto de 2017, dizer que, na verdade, não vou falar aqui do protagonismo de Getúlio Vargas, mas ao implementar uma inédita e ousada política trabalhista através da CLT, da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia do Vale do Rio Doce, da Petrobras, da criação do Ministério do Trabalho e da Educação, da Justiça Eleitoral, do voto feminino, do voto secreto, da organização sindical, da anistia aos presos políticos, da implantação do salário mínimo, da reforma agrária ou da regulamentação da profissão do jornalista. Enfim, de todo um legado simbólico e eloquente, de inestimáveis realizações a serviço da soberania nacional e do povo brasileiro, quero aqui falar desta pessoa singular, de suas fascinantes contradições, o mais dramático, mais importante, mais moderno personagem da história da República Brasileira. De sua infância, sabe-se que gostava de ouvir as incontáveis histórias de guerra contadas por seu pai, que tinha uma saúde precária e que gostava de empinar pandorgas nos vastos campos gaúchos. Completamente integrado à vida campesina, aprendeu a carnear um boi e a cavalgar pelas coxilhas dos verdejantes pastos das fazendas riograndenses. De sua formação, sabe-se que foi um excelente advogado e promotor público. De sua carreira militar, sabe-se que serviu o exército como soldado raso, até se formar pela Academia Militar das Agulhas Negras e de comandar tropas nos infindáveis conflitos nacionais. De seu caráter, sabe-se de sua paciência histórica, da sua habilidade de construir consensos, da sua disciplina quase obsessiva, da pontualidade britânica, de seu estilo espartano e de sua inesgotável sabedoria. De sua cultura, sabe-se que foi um obstinado leitor de obras literárias, das mais profundas, de Augusto Conte a Simon Simon, de Émile Zola a Spencer de Marx, a Baudelaire, de Euclides da Cunha a Nietzsche, cujas leituras recorrentes os fascinavam. Além do português, falava espanhol, alemão, francês e latino. De suas paixões, sabe-se que eram os charutos, as marchas carnavalescas e as lindas mulheres. Dono de uma estética poética própria, por detrás de seu ar circunspecto, Getúlio esparramava-se em frases que se tornaram
célebres. Abre aspas. A força dos adversários está na sua fraqueza. Não são vencidos porque não combatem. Não combatem por fazerem da fuga sua regra de conduta. Ou, adiar uma luta incerta é sempre uma vitória. Ou, na luta, vencer é adaptar-se. Ou ainda, maior pressa é a que se faz devagar. A pergunta insistente do jornalista sobre se tinha amigos ou inimigos, respondia: devo ter inimigos, mas não tão fortes que não possa torná-los amigos. Claro que tenho amigos, mas não tão firmes que não venham a se tornar inimigos. Ao longo de sua trajetória política, Getúlio Vargas demonstrou que sabia manejar o laço com as duas mãos, inaugurando a arte de tirar as meias sem descalçar os sapatos. Nas articulações sobre a sua volta à presidência da República, ao se aproximar da Igreja Católica, parafraseou Henrique IV, que no século passado se convertera ao catolicismo para assumir o trono da França. Paris bem vale uma missa, dizia. Getúlio não semeou em terra árida. Seus ensinamentos são seguidos por todos que o compreendem. Por fim, político originário e uma oligarquia regional, Getúlio chega ao poder como líder revolucionário, pregando a ruptura com os velhos padrões oligárquicos. Getúlio não era um homem de destruir pontes. Atrás de si e transforma o país agrário no moderno Brasil industrial. Único brasileiro que conseguiu a proeza de, ao mesmo tempo, eleger-se senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, além de eleger-se deputado federal, concomitantemente pela Bahia, pelo Paraná, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul e pelo Distrito Federal, sem arredar o pé da velha cidade de São Borja. Após o exílio, retorna do catete dos braços do povo, numa votação consagradora, e fez um governo de união nacional. Por isso, o PDT se orgulha de Getúlio Vargas e do trabalhismo, histórico cujo grande capital político eram os trabalhadores brasileiros, e para nós, Getúlio é a fonte de inspiração e de respeito. Se é verdade que a morte o arrebatou, sua memória pertence à história. Muito obrigado, senhor presidente. Mas, Galdério, velho. Parabéns, deputado Rodrigo Minotto. Eu concedo agora o tempo de até 10 minutos para o deputado, segundo vice-presidente dessa casa, Mário Marcondes, que possa fazer o uso do tempo em breves comunicações. Obrigado, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, senhores e senhoras deputados, ouvintes da TVA, o Rádio AL, e também aqui aproveitando a oportunidade para também parabenizar toda a população do Oeste Catarinense, especialmente a Chapecó pelos seus 100 anos, e dizer que também que o Oeste Catarinense tem a sua representação e a sua origem, podemos dizer assim, em Chapecó, por toda a pujança daquele município, por toda a representação política, empresarial, do agronegócio que Chapecó tem. Então, fica aqui os nossos parabéns a todo cidadão, toda cidadã
da nossa querida cidade de Chapecó, que completa agora, no dia 25, 100 anos de emancipação político-administrativa. Mas, senhor presidente, nobres deputados, nobres deputadas, o que me traz na tribuna na manhã desta quinta-feira foi o projeto de lei de número 286 de 2017, de autoria deste deputado, que foi protocolizado no dia 10 de agosto, onde tem como centro, como objeto muito específico, de excluir da base de cálculo das despesas computadas pelo governo do Estado de Santa Catarina na área da educação, o pagamento feito aos inativos da educação. O meu entendimento, quando formulei, juntamente com a minha assessoria, este projeto de lei, ele vem também ao encontro do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, em que esse valor dessa despesa dos inativos deve ser computado na Previdência e não no gasto com a educação. E gostaria daqui de passar alguns números aos senhores deputados, a Santa Catarina, as pessoas dedicadas e voltadas à área da educação, que na análise das contas do Estado de Santa Catarina de 2016, o Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado aponta que foram usados 699, praticamente, milhões com essa despesa de inativo nas contas da educação. Isso equivale a 50% de um total de 1,4 bilhões. E, diga-se de passagem, é uma situação recorrente. Só no período de 2009 a 2016, foram 4,7 bilhões de reais que deixaram de ser usados em investimentos na área da educação. 4,7 bilhões de reais de 2009 a 2016 que foram deixados de ser utilizados na área da educação e foram, podemos dizer assim, mascarados na despesa do Estado como se tivesse sido investido na área da educação. Para fim de limite constitucional com a manutenção do desenvolvimento do ensino, o MDE, deve-se registrar as despesas correspondentes ao pagamento de pessoal efetivo que se encontra exercendo cargo, emprego ou função na atividade de ensino, excluindo, por conseguinte, as despesas com inativos, remuneração, proventos e pensões. Excluindo. Santa Catarina está sendo incluído. Está fazendo o inverso. Em resumo, a despesa com inativo pensionista deve ser classificada como previdência, segundo a interpretação dos artigos 37 e 40 da Constituição Federal, os artigos 70 e 71 das leis de diretrizes e bases da educação, a Lei 9.394 de 96, e o artigo 22 da Lei 11.494 do Fundeb. É lei, como no Brasil é bom fazer lei, mas cumprir que é bom não se faz, o próprio governo do Estado de Santa Catarina não tem feito isso. E falei, isso é recorrente. O que poderia ser feito com esses 4,7 bilhões de reais em 2009, na área da educação? Tenho certeza que muitas melhorias poderiam ter feito. Poderiam, quem sabe, pagar melhor nossos professores, contratar mais professores, ou seja, dar uma qualidade melhor à educação dos catarinenses. Senhores deputados, senhoras deputadas, de forma recorrente, como falei, chega aos nossos gabinetes diariamente
Pedidos e mais pedidos para a reforma de colégios, para melhorias, ampliações, concursos públicos que se realizam, nós chamamos professores. Muitas escolas estaduais em verdadeiro abandono, desabando, quando não muito interditadas pela própria vigilância do Estado de Santa Catarina, como recentemente convivemos e vivemos nessa casa com a situação do município de Sombrio, onde quase 3 mil crianças ficaram praticamente 60, 70 dias sem aula, no início do ano letivo, que é o mais absurdo. E aproveitando um gancho, é por isso que essas SDF tem que fechar mesmo. Não sei para que isso. Mas nem uma vistoria num colégio para início do ano letivo eles têm a capacidade de fazer. Porque o que aconteceu, por exemplo, em Sombrio, certamente que a vigilância sanitária não foi lá num dia e fechou num dia. Provavelmente deve ter tido ofício, pedido de vistoria, reunião, pedido de vistoria até que chegou no limite e foi lá interditado. Daí teve dinheiro para ir lá e reformar e fazer as adaptações e mudanças que precisava fazer. Certamente que esse valor que hoje é gasto, é colocado no custo, como custo da educação dos inativos, muitas benfeitorias poderiam ser feitas na área da educação no Estado de Santa Catarina. Faço uma observação, trazendo a este plenário, o que diz o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, quanto mais investirmos na educação, certamente que teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais preparada, capacitação profissional, o incentivo dos cursos técnicos na nossa educação, a melhor condição de trabalho aos nossos professores, e isso inclui salário, que os nossos municípios, que têm a responsabilidade da educação básica, que efetivamente façam os concursos e que chamem os profissionais concursados. Hoje virou a mania dos ACTs, só dá ACT hoje, tira, bota. E a preparação de tudo isso? Será que está sendo feita uma análise técnica da capacitação de profissionais para quem sabe estar dentro de sala de aula? Ou muitos deles estão apadrinhados? Ou muitos deles estão lá por um bico, quem sabe? E não preparados para estar dentro de sala de aula. Então o governo do Estado de Santa Catarina, os governos municipais, tem sim começar a olhar a educação, nunca como gasto, mas sim como investimento sempre. Para que a gente possa ter uma sociedade melhor, sociedade mais igualitária, mais capacitada para o mercado de trabalho, que esses jovens que estão hoje saindo de sala de aula possam ter uma preparação básica, para que possa se integrar ao mercado de trabalho com conhecimento técnico e capacitação técnica. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Entrando para o horário dos partidos políticos, o Partido dos Trabalhadores tem o tempo agora de até 7 minutos. A deputada Luciane Carminati vai fazer o uso da palavra. Logo em seguida, PSD com a palavra. Deputada Luciane Carminati, 7 minutos para a sua fala, em nome do partido. Obrigada, deputado. Quero me manifestar sobre algo que está acontecendo nos últimos meses no nosso país, que é uma grande feira de liquidação nacional. Nosso país, adotado por um governo que entrou pela porta dos fundos, resolve liquidar, uma grande liquidação a preços bem atrativos, né? Entregar todo o nosso patrimônio nacional. Agora chegou a vez da Eletrobras. Eu quero fazer menção aqui
a carta feita pela ex-presidente Dilma sobre a privatização da Eletrobras. E farei a leitura na íntegra porque ela traz elementos fundamentais de uma análise estratégica sobre esse setor. A privatização da Eletrobras, um dos mais novos retrocessos anunciados pela agenda deste atual governo, será um crime contra a soberania nacional, contra a segurança energética do país e contra o povo brasileiro, que terá uma conta de luz mais alta. Um delito dos mais graves que deveria ser tratado como uma traição aos interesses da nação. A maior empresa de produção e distribuição de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras garante o acesso à energia a um país de dimensões continentais, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes e com uma economia diversificada, que está entre as mais complexas do mundo. A sua privatização e provável entrega a grupos estrangeiros acabará com a segurança energética do Brasil. Submeterá o país a aumentos constantes e abusivos de tarifas. Submeterá a desestruturação do fornecimento de energia, a riscos na distribuição e, inevitavelmente, a ameaça permanente de apagões e blackouts. Devemos todos lembrar do ano de racionamento da energia que aconteceu ainda no governo do Fernando Henrique. O governo tem dois motivos principais para privatizar uma grande empresa como a Eletrobras. A aplicação da pauta neoliberal, que foi rejeitada nas urnas por 4 vezes pela população brasileira e que é um compromisso do golpe que foi implantado em nosso país, e o desespero deste governo incompetente para fazer caixa e tentar diminuir o impacto de um dos maiores rombos fiscais da nossa história contemporânea, produzido por um governo que prometia resolver o déficit por meio de um surto de confiança, que não veio, e um passe de mágica que não produziu. Produziu, sim, a compra de votos por meio da distribuição de benesses e emendas a parlamentares. O governo da presidenta Dilma anunciou, na época, um déficit de 124 bilhões para 2016 e de 58 bilhões para 2017, que seriam cobertos com a redução das desonerações e o corte de gastos não prioritários. O governo que assumiu atualmente inflou a previsão do déficit para 170 bi em 2016, não mais 124, e 139 bi em 2017. Inventou uma folga para mostrar serviço à opinião pública e nem conseguiu fazer isso. Agora o rombo se amplia para chegar à casa dos 170 bi. Lembrem, presidenta Dilma era 58 bi. Agora nós devemos fechar o ano com um rombo de 170 bi. Atribuir uma suposta necessidade de privatizar a Eletrobras ao governo da presidenta Dilma por ter promovido uma redução nas tarifas de energia é um grande embuste dos usurpadores que a imprensa difunde por pura má fé. Ou seja, tem que privatizar porque a presidenta Dilma do PT baixou as tarifas de energia, com isso há um déficit. Não é verdade. As tarifas de energia deveriam mesmo ter sido reduzidas, como foram durante o governo da presidenta Dilma. Não só porque nós entendêssemos que isto era bom para o povo, o que já seria um motivo razoável, mas porque se tratava de uma questão que estava
e está prevista em todos os contratos que são firmados para a construção de hidrelétricas. Aqui que está o papel da má-fé, do engano à população, quando se diz que é culpa da Dilma, do PT, agora a privatização. Ou seja, a população precisa ter conhecimento que está nos contratos a diminuição da tarifa. Por quê? Porque depois da população pagar por 30 anos o investimento realizado para construir as usinas, por meio das suas contas de luz, é uma questão não apenas de contrato, mas de justiça e honestidade, diminuir a tarifa, porque já foi paga pelos 30 anos de contribuição, cobrando só por sua operação, então, e a manutenção. Manter as tarifas no mesmo nível, sem reduzir, aí sim seria um roubo. Por isso é que foi reduzida e a presidenta tem orgulho em afirmar isso. Por isso eu quero aqui chamar a atenção do nosso catarinense, do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Analise melhor a argumentação, analise os contratos de construção das hidrelétricas, para que a gente possa não ser enganado pela falácia da quebradeira do Brasil. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Falando em nome do Partido dos Trabalhadores, com a palavra agora, em nome do PSD, deputado Kendi Nunes, que tem o tempo de até 13 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente, Mário Marcondes, deputada e deputados que estão aqui presentes no plenário. Muito obrigado também aos catarinenses que nos acompanham aqui, as lideranças, quem nos acompanha pela TVA e pela Rádio Digital. Eu quero fazer aqui um registro, senhor presidente, muito importante. Deputado Neudi Sareta, eu ouço muito das coisas que acontecem, ou das coisas que acontecem nas eleições. Ainda hoje estava vindo aí, ouvindo uma das propostas no Senado Federal para acabar com o tempo gratuito na rádio e na televisão dos partidos políticos e das campanhas políticas, como se fosse uma forma desse recurso que o governo repassa às emissoras, pudesse financiar o fundo das eleições. Eu gosto, às vezes, de buscar lá atrás, porque a gente é feito de história, e em 2012, quando eu saí candidato a prefeito de Joinville, eu trouxe uma realidade naquele momento, de uma senhora, e que isso, deputado Mário Marcondes, pautou os últimos dias da eleição que nós tivemos lá e que eu disputei, e que no primeiro turno tirei em primeiro lugar, e no segundo turno fui derrotado pelo prefeito Udo Deller, ou melhor, pelo governador Luiz Henrique, já de saudosa memória. Mas é bom mostrar para a comunidade, para as pessoas, que muitas vezes dizem, quero chamar ali a nossa diretora, que bom ter a nossa diretora Tami Soligo, muitas vezes dizem, Tami, que aquilo que acontece nas campanhas políticas, as matérias que se mostram, às vezes é forjado. Aí, quando não é forjado, dizem que os candidatos vão lá só para se aproveitar da miséria da pessoa, colocar na televisão e depois abandonam. Eu quero mostrar aqui algo que eu fiz essa semana, que é muito legal. Olha só. Cara, essa daqui é muito boa. Gente, eu estou aqui com o André vendo alguns arquivos nossos. E essa matéria aqui foi em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, e nós descobrimos um caso. A gente foi lá na casa dela, olha só que legal. Ô, querida. Posso entrar? Pode entrar. Como é que tá a senhora? Tudo bem? A gente não pode dizer que tá bem, né? Porque não tá. O que deu aí? Como é que foi a história? Um tombo que eu caí. Caí lá, eu sofro da pressão alta. Quando eu vi que tava tonta, eu fui deitar na cama, mas não deu pra deitar. Eu caí daí em cima, caí em cima da cama. Faz quanto tempo isso? Rapaz, tá assim?
Já faz quase 10 anos. E a senhora está quanto tempo na fila de espera? Faz 5 anos. 5 anos. E o que eles dizem para a senhora? Eles dizem que não tem vaga, não tem leito no hospital, não tem lugar para ficar. E a senhora tem mobilidade no braço ou não? Ainda bem que eu tenho assim, ó, mas aqui não tenho tanto assim, não tenho osso de ver no raio-x. Meu Deus do céu, e o ortopedista diz o quê? Que não tem vaga? Não tem. Vou e volto sempre assim. Qual é o sentimento da senhora? O sentimento é grande, né? A gente nem para dormir não dá. Para pessoas como vocês que a gente precisa trabalhar. Eu quero voltar aqui para resolver o caso da senhora. Acredito que nunca ninguém me falou isso. Eu estou falando olhando nos seus olhos porque eu quero cumprir isso daí. Tá bom? Amém, que Deus ajuda. Ajuda eu e ajuda também. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Cara, vamos ver se a gente acha essa dona Odete aí. Se eu não me engano, nós ajudamos ela. Pedi pra Débora pra gente localizar ela. Vamos. Débora! Boa tarde, dona Odete, tudo bom? Lá achamos o endereço da dona Odete e vamos ver como é que ela está. A dona Odete mora aqui? Então vamos lá. Tudo bom, queridão? Ô, de casa, posso entrar? Aí, tá. Oi, que bonita. Como é que tá a senhora? E o braço aí? Tá bom. É? Já esqueceu? A senhora me disse da outra vez que a dificuldade da senhora é que a senhora não podia abraçar ninguém. É mesmo. Não podia levantar a mão, não podia dar um abraço de ninguém. Depois até parece que é. Agora voltou a abraçar os filhos, os netos. Voltei agora. Até eu ganhei um abraço hoje. Agora escuta aqui, tem muita gente que diz que quando é a coisa do político, o político não dá bola. Como é que a senhora avalia nosso trabalho? Eu, por mim, tá levado muito bem. Nosso mandato dá resultado. Dá sim. Cuida das pessoas. Quem pensava que o senhor ia vir aqui em casa? E depois com a coisa resolvida, né? A coisa resolvida mesmo, eu não precisei mais nada, né? Porque tinha muita gente que pensava que quando a gente colocou aquela matéria no ar era só para fazer política e depois abandona as pessoas. Até eu queria ir lá agradecer o senhor, que não tinha como a gente é pobre, não tem nenhum presente para fazer. Ai, o meu presente é esse daqui, o meu presente é só um abraço. Coisa boa, que bom, que bom, que bom. Bom é saber que a gente ajuda as pessoas. Eu tenho uma coisa minha, que quando pego um assunto eu vou até o fim. Posso não resolver, mas pelo menos a pessoa viu que eu tentei. Foi mesmo. Deus abençoe a senhora. O que eu puder ajudar as pessoas, essa é a minha missão. Servir as pessoas, ajudar. Foi forte, foi sincero. Eu disse que eu voltaria com solução. E voltou, mesmo sem ser prefeito. Mas vai ser um dia. Gente, ó, não tem felicidade maior do que essa de ver que o nosso trabalho, que a nossa influência, que o nosso mandato ajuda as pessoas. É por isso que vale a pena, como o caso da dona Odete aqui, a gente sair daqui hoje com a alma lavada e ter mais um resultado positivo do nosso mandato. Obrigado, querido. Deus abençoe a senhora. Tá bom? Que coisa boa, né? Que coisa boa quando o deputado Titon, quando a gente vê que as nossas atitudes resolvem o problema de uma dona de casa que há 10 anos estava com o braço quebrado, pendurado só pela pele, e que a nossa influência, o nosso trabalho conseguiu ajudar. Para mim vale tudo. Vale tudo.
e vale também para fazer engolir seco esse tipo de gente que coloca, que falou à época, deputado, que quando eu mostrei esse fato na campanha, que eu só estava mostrando a miséria, que não ajudava ninguém, como dizia o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Porque nós fazemos sério, nós trabalhamos sério. E eu quero aqui agradecer a todo o meu time que ajuda a fazer o nosso mandato, um mandato de resultado e um mandato que está servindo as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Se eu pudesse assumir a presença, deputado, gostaria de fazer uso da palavra em nome do PSDB. Com a palavra, pelo tempo de até 7 minutos, deputado Mário Marcondes, em nome do PSDB. Senhoras e senhores deputados, ouvintes da TVAL, gostaria primeiro de parabenizar o nosso deputado Romildo Titon, que hoje está de aniversário, está comemorando mais um ano de experiência na sua vida, deputado atuante nesse parlamento, que nos orgulha ser parceiro de parlamento do deputado Romildo Titon. Então, dizer aqui nosso muito obrigado pela amizade, pela parceria. Foi o primeiro gabinete que eu visitei assim que fui deputado. Saiu o resultado das urnas, que tinha sido eleito. Eu vim ver como era um gabinete na Assembleia Legislativa e vim no gabinete do deputado Romildo Titon. Então, deixar aqui os nossos parabéns, muita saúde, felicidade para o senhor e toda a sua família, e que Deus sempre o proteja e continue servindo a sociedade catarinense. Deputado Kennedy, muito bom que a sociedade catarinense veja isso. Eu também sou um defensor da classe política e tenho, até porque eu não me incluo no bolo dos sacana. Então quando falo, eu também defendo. E é bom fazer o trabalho e depois mostrar para a sociedade. Que muitos nos olham como se nós fôssemos os nefastos, como se nós fôssemos o que estivesse destruindo esse Brasil. E hoje vivemos um momento muito triste da política brasileira. E eu sempre digo, quem vai mudar essa realidade é o povo, não é o político. Político que não tem comprometimento, ele vai continuar não comprometido, principalmente se ele se reeleger. Ele acha que está fazendo certo, o povo está votando. O que não trabalha, se estiver se reelegendo, vai continuar não trabalhando. E o que nós vivemos hoje no Brasil é o retrato, é o retrospecto de muitos anos de desmandos, de falta de controle, e que a sociedade precisa acordar. Por isso, quando algumas pessoas me dizem, não voto mais em ninguém, votar branco, votar nulo, olha, isso não resolve absolutamente nada. E tem outros que dizem ainda, não, vamos fazer um voto de protesto, vamos votar branco, vamos votar nulo. Mas que protesto é esse? A gente, quando faz um protesto, a gente busca algo. A gente quer conquistar algo. Protesto e voto branco, nulo, isso não vai resolver nada. E estamos convivendo agora com as pretensas reformas no sistema político brasileiro e outras reformas que caem naquele murmurinho do dia a dia do Congresso Nacional e que nada acontece. E quem continua pagando o preço é a sociedade. Se as reformas não acontecerem, não vai ter ninguém que consiga tocar esse país. Não vai ter mais nenhum cidadão de bem que queira ser candidato a prefeito. E nós, no parlamento, vamos continuar cada dia mais engessados, ouvindo as reclamações, ouvindo as demandas e se
sentindo inerte para buscar as soluções. Se o povo brasileiro não acordar, nós não vamos mudar nada. Se as reformas políticas não acontecerem, nós não vamos mudar nada. Se o Estado, quando eu falo Estado de Direito, se o Estado não diminuir o seu tamanho, nós não vai sobrar dinheiro para se fazer uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, uma assistência social de qualidade. E aqui, antes um pouquinho, me antecedeu a deputada Luciane, defendendo a não privatização das empresas públicas. Povo catarinense, o pior é faltar água dentro das casas das pessoas. O pior é faltar energia dentro da casa das pessoas. O pior é faltar energia para que alguma região do Estado desenvolva por falta de energia. Se o Estado não tem condições de suportar a demanda, entrega para quem pode. Não adianta ter empresa pública, tipo uma Casan, tipo Celesc, embaixo dos braços, se não tem dinheiro para investir. Os nossos portos, aeroportos, a gente vê, vamos olhar o Porto de Itajaí, vamos olhar o de Navegantes. De Navegantes, concessão iniciativa privada. O de Itajaí, federalizado. Pronto, está ali a comparação. Olha o tamanho de um e o tamanho de outro. Olha o resultado de um e o resultado de outro. Por isso que quando veio essa casa, a lei das parcerias público-privada, eu votei contra. Eu não votei contra porque eu não concordo com a parceria público-privada. Eu votei contra porque eu sei que não vai sair do papel. Como a SC Parceria até hoje não saiu do papel. Sabe por que não vai sair do papel? Porque a hora que chegar o momento do aporte público não vai ter dinheiro. Ou seja, nada vai acontecer. Então que se dê concessões. Acabou. Dá concessões, pega a caneta, pega o bastão e passa. Passa para quem pode tocar. E é essa a reformulação que o Estado de Direito brasileiro precisa acontecer. E não vai acontecer se o Congresso Nacional não voltar a trabalhar. O Congresso Nacional está querendo ver o cachorro, está correndo atrás do rabo e não resolve nada. Nada. Sai semana, entra semana, sai mês e acaba mês e nada está acontecendo. Então, senhores, nossos parlamentares, nossos representantes do povo brasileiro, por favor, vamos trabalhar e vamos fazer as reformas que esse Brasil precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Próximo partido é o PMDB. Nosso aniversariante do dia, deputado Romildo Titon, não vai fazer uso da palavra em nome do partido. Bloco Parlamentar PP, PR, PSB também abdica da palavra. Encerrado o tempo dos partidos políticos, eu passo ao deputado Mário Marcondes para que possa fazer a ordem do dia. Ordem do dia. Sua presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias: projeto de lei 110/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, projeto de lei 251/2016, do deputado Patrício Destro, projeto de lei 455/2015, do deputado Cleito Salvaro, e a proposta de sustação de ato PSA 03/2016, do deputado Fernando Coruja e do deputado Dirceu Dresch. Votação e redação final do projeto de lei 2016, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, onde altera os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013 para estabelecer percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concursos
e no ingresso no Estado efetivo nas instituições militares do Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado em redação final. Ainda em votação e redação final, o projeto de lei complementar 11/2017, tendo como autor o deputado José Ney Ascari, dispõe sobre a comunicação por parte dos tabelionatos de notas ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, nos casos de transferência de propriedade de veículos automotores. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final, o projeto de lei 5/2017, tendo como autor o deputado Natalino Lázaro. Concede título de cidadão catarinense ao senhor Odaci Zonta. Em votação, aprovado. Ainda em votação e redação final, o projeto de lei 28/2017, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar. Institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa do Mel, no município de Santa Terezinha. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final, o projeto de lei 29/2017, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar. Institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Nacional da Steinegger e do Xixo, no município de Porto União. Em votação, aprovado. Votação e redação final, o projeto de lei 45/2017, tendo como autor o deputado Natalino Lázaro. Denomina Vale das Frutas a região do meio-oeste de Santa Catarina, abrangendo os municípios da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, a MARP, bem como os municípios de Tangará e Três Itilhas. Em votação, aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 46/2016, tendo como autor o deputado César Valduga, onde institui o Dia Estadual das Doulas. Em votação, aprovado. Ainda em votação e redação final, o projeto de lei 69/2017, tendo como autor o deputado Patrício Décio. Inclui no calendário oficial de eventos de Santa Catarina a Festa Catarinense da Banana no município de Corupá. Em votação, aprovado. Votação em redação final, projeto de lei 205/2017, autor deputado Valdir Cobalcini. Institui no calendário oficial de eventos de Santa Catarina a Oktoberfest de Itapiranga. Em votação, aprovado. Votação em redação final, projeto de lei 265/2008, deputado Ismael dos Santos. Acrescenta o disposto na lei 14.330 de 2008, que institui o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, Animal e de Uso Culinário. Em votação, aprovado. Votação e redação final, projeto de decreto legislativo 3/2017, autor, a Comissão Especial, aprova o nome do senhor Issuriti Pereira da Silva para recondução ao cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Em votação, aprovado. Moções. Moção 146, tendo como autor a deputada Luciane Carminati, manifestando louvor à família de Rovílio Antônio Escuciato, em memória, pela sua trajetória e luta em favor das categorias dos trabalhadores rurais e também dos pescadores por meio de sindicatos e de cooperativas de crédito. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 147, tendo como autor deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos à instituição comunitária de crédito Blumenau, solidariedade pela passagem de 20 anos de existência. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários as indicações 617 e 618, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar. Fim da ordem do dia. Passamos então às explicações pessoais com a palavra o deputado José Bilton Schaeffer.
Partido Progressista, pelo que lhe concedo 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado Mário Marcondes, que preside essa sessão. Cumprimentar os senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVAL, e trazer aqui o sentimento de grande preocupação que se abateu esta semana lá no extremo sul catarinense. Nós lá que já temos uma série de deficiências em algumas áreas de serviços públicos e outros também na área econômica, que é a região da MESC, mas que nesta semana foi comunicado à região e aos funcionários do frigorífico Tramonto, de propriedade da JBS, lá no município de Morro Grande, que tem próximo a 4.000 habitantes, destes 700 são funcionários desse frigorífico, que é instalado já há alguns anos, e toda uma cadeia produtiva ligada à avicultura foi instalada na região em função dessa indústria, que inicialmente era da Tramonto e que num segundo momento foi adquirido pelo grupo JBS e que ontem foi comunicado às lideranças o fechamento dessa indústria, que está causando um transtorno, uma preocupação e uma insegurança muito grande para nós todos que moramos na região e principalmente para as pessoas ligadas à agricultura, porque além dos funcionários, nós temos também cerca de 300 agricultores que fazem investimentos em aviários, que possuem inclusive financiamentos em andamento ligados a esse frigorífico e que agora não terão como honrar todos os seus compromissos. Por isso, o clima lá no Vale do Araranguá é de muita insegurança, principalmente tanto para os trabalhadores quanto para o próprio município de Morro Grande, que tem neste frigorífico a sua principal fonte de arrecadação de impostos e também de geração de emprego. Por isso eu quero dividir isso aqui dessa tribuna com o Estado de Santa Catarina. É uma grande preocupação. Este é o primeiro de uma série de outros frigoríficos que nós temos, que deve ter um olhar diferenciado da Secretaria de Estado da Agricultura, do Governo do Estado, da bancada aqui, de todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa, da sociedade catarinense, bem como também dos nossos pares no Governo Federal, na Câmara Federal, no sentido de ser feita uma grande avaliação da situação dos nossos frigoríficos ligados à cadeia produtiva da proteína animal em Santa Catarina, porque a Tramonto em Morro Grande é mas nós temos uma série de outros importantes e no momento, nós temos aqui em Santa Catarina algumas dificuldades de logística na questão do milho, na questão da alimentação, bem como também na questão do transporte, que precisa ser revista, que pode tornar muitos dos nossos frigoríficos menos competitivos com relação a outras unidades instaladas em outros estados da federação e às vezes até em outros países. Hoje, essa indústria nos próximos dias estará fechando. Nós temos lá no sul mais duas outras unidades, uma em Forquilinha e outra em Nova Veneza, que segue no seu caminho normal. Está sendo feito um pleito para que pelo menos boa parcela destes funcionários sejam absorvidos pelas indústrias de outras cidades, mas também com uma grande preocupação com relação aos produtores, donos de aviários. Hoje nós temos aviários altamente tecnificados na região, com um custo aproximado próximo a R$2 milhões, que tem inclusive produtores que produziram apenas 2 lotes e agora terão que buscar um outro parceiro. Hoje, a carne de frango, que é um produto nobre, mas encontra-se num preço de mercado bastante baixo, que não tem remunerado adequadamente a sua cadeia produtiva, e agora com o fechamento desse frigorífico causa uma preocupação, um problema muitas vezes intransponível, principalmente para a agricultura familiar
e para os nossos quase 800 funcionários que trabalham lá na unidade de Morro Grande. Nós teremos amanhã um grande encontro lá na AMESC, com diversas lideranças na Associação dos Municípios do Vale do Araranguá, para tratarmos desse assunto e buscarmos, junto à Secretaria da Agricultura, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Governo do Estado, um caminho para mantermos esse frigorífico funcionando ou para que a própria JBS consiga vender esse frigorífico para outros, para que não sofra interrupção o seu funcionamento, nem os avicultores tenham problemas nos seus aviários com a comercialização, com a paralisação da atividade, bem como também os trabalhadores que precisam desse posto de trabalho num momento crucial, em que nós temos aí há 3, 4 anos de crise, de déficit de desemprego. O fechamento de um frigorífico de 700 postos de trabalho é uma notícia muito triste, muito preocupante, que nos deixa inquietos durante esta semana. Por isso, venho aqui como deputado ligado à região e também ligado ao setor agrícola de Santa Catarina, trazer essa preocupação. Na próxima semana estaremos batendo na porta do secretário da Agricultura, do governador e também das autoridades em Brasília, alertando para esta situação, mas também pedindo ajuda para que esse frigorífico não feche as suas portas, porque ele é crucial para o município de Morro Grande e para todo o Vale do Araranguá. São muitas pessoas que precisam dessa atividade. São mais de 300 agricultores integrados a essa cadeia produtiva, que fazem e que fizeram investimentos vultuosos nos aviários para produzir de maneira competente, adequada, um produto de qualidade, e que não podem serem as primeiras vítimas, né, de todo esse cenário nacional em que a JBS foi envolvida, mas que o agricultor não pode ser o primeiro a pagar essa conta, enquanto os proprietários dessa empresa estão imunes de qualquer processo e gozando de plena liberdade em outros países. É um alerta que é feito, não é justo que os nossos agricultores, que os operários, trabalhadores, que acordam cedo, que trabalham o dia inteiro, muitas vezes por um salário que nem é tão digno assim, sejam as primeiras vítimas dessa grande falcatrua política que aconteceu em Brasília, inclusive envolvendo o grupo JBS, cujos proprietários maiores beneficiários desse escândalo encontram-se imunes aqui no Brasil de toda e qualquer ação judicial, vivendo em outro país, mas que está começando agora a aparecer um grande rastro que talvez se estenda por todo o Brasil, de fechamento de unidades de produtoras que foram adquiridas no passado com o apoio do BNDES, do governo federal, e agora nós vamos estar punindo, deputado Serafim Venzon, quem não tem nada a ver com isso, quem fez a sua parte, que são os agricultores, os avicultores e também os operários, que construíram com o seu trabalho toda aquela unidade, que foi adquirida, foi a JBS que foi lá em Morro Grande para comprar o frigorífico da Tramonto, para agora apenas mandar um comunicado que vai fechar as suas portas, abandonando toda uma cadeia produtiva. A integração tem que ter responsabilidade sobre isso. E nós temos uma reunião amanhã em Araranguá para começarmos as tratativas. A JBS tem responsabilidade social e econômica com a região. E não vai ser apenas o fechamento, pura e simplesmente, das portas do frigorífico que vai encerrar o seu compromisso com essa região. Disso eu posso assegurar e para isso nós vamos trabalhar. Eu quero aqui pedir o apoio desta casa para movimentarmos todas as autoridades estaduais e federais com a grande preocupação. Essa semana foi o município de Morro Grande. Amanhã serão outros municípios de Santa Catarina e serão outros agricultores e outros operários. Por isso é preciso, como líderes que somos desse Estado, nos movimentarmos para evitar o fechamento de outras unidades. Era isso, deputado Mário Marcondes. Obrigado. Obrigado, deputado Milton. Deputado, por isso mesmo, acho que nós precisamos nessa casa, quando eu fiz alguns requerimentos, e ainda estamos aí em fase de requerimentos e não recebemos as informações, que são as ditas isenções fiscais do Estado de Santa Catarina. É o aporte do dinheiro público na iniciativa privada
sem a mínima amarração. Depois realmente vem, fecha as portas quando não dá mais lucro, não é mais conveniente, fecha as portas, viram as costas para a sociedade e para as regiões e vão embora. Então assim, ó, o Grupo JBS é mais um de tantos quantos que tem em Santa Catarina e que nós temos sim. Nós aqui nesse parlamento aqui, ó, tem que ser revista a lei de isenção fiscal do Estado de Santa Catarina. Porque isso vai acontecer e muito ainda. E sem sombra de dúvida, quem vai pagar a conta mais cara vai ser o pequeno, vai ser o menor, aquele que mais precisa. Senhores deputados, povo catarinense, não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser tratado na manhã desta quinta-feira, esta presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene, hoje, às 19 horas, em Chapecó, em homenagem às lideranças que fizeram a história dos 100 anos de Chapecó, 100 anos de emancipação política e administrativa do município de Chapecó. Está encerrada a presente sessão.